Brasil e Rússia acabam de assinar um acordo de cooperação nuclear em Brasília, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do primeiro-ministro russo. O foco oficial é o uso pacífico da energia atômica, mas a verdade é que o timing e o contexto geopolítico desse acordo dizem muito mais do que um documento em si. Eu vou explicar por que a Rússia está de olho no Brasil agora e como a queda de Nicolás Maduro na Venezuela mudou um pouco o jogo aqui na América Latina. E também por que os Estados Unidos está prestando atenção nisso tudo. Mas antes de começar, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Durante uma reunião de alto nível em Brasília, o Brasil e a Rússia formalizaram uma cooperação de área nuclear. O documento prevê o uso pacífico da energia atômica, geração de energia elétrica por reatores civis e produção de radiofármacos, que são remédios usados em tratamento de câncer, por exemplo, e outras doenças. E também o intercâmbio científico entre instituições dos dois países. Oficialmente, tudo é voltado para fins pacíficos. Nada relacionado a armas nucleares ou cooperação militar, por exemplo. O Brasil reafirma a sua diplomacia multilateral buscando tecnologia sem depender exclusivamente do eixo liderado por Washington. É uma mensagem bem clara nisso tudo. O Brasil vai buscar parcerias onde for conveniente por interesses nacionais, independente de pressões externas políticas e geopolíticas. Mas, para entender a real importância desse acordo, é preciso olhar aí para o contexto geopolítico mais amplo. A Rússia está mudando sua estratégia na América Latina há um tempo. Por necessidade, na verdade, não por opção. Com a queda de Nicolás Maduro na Venezuela e o bloqueio cada vez maior em Cuba, Moscou perdeu seus principais pontos de apoio na região. A Venezuela era um principal aliado russo aqui na América Latina e recebia bilhões de dólares em investimentos russos. Comprava armamento russo, incluindo caças Su-30, que era da Venezuela, e sistemas antiaéreos como o S-300, e também servia como uma porta de entrada para a influência de Moscou no continente. As empresas russas, como a Rosneft, tinham participações significativas na exploração do petróleo venezuelano, por exemplo. Cuba, apesar de limitações econômicas há muito tempo e grandes limitações, sempre foi um parceiro ideológico e político importante desde os tempos da União Soviética. A ilha serviu como uma base de escuta da inteligência e ponto de apoio logístico para operações russas aqui no Atlântico. Com esses dois pilares bem enfraquecidos, ou praticamente caídos, a Rússia precisaria urgentemente de um novo parceiro aqui na região. E é aí que entra o Brasil no radar do Putin, como um parceiro ideal para manter a influência russa na América Latina. Porque o Brasil tem uma dimensão e peso político que a Venezuela e Cuba também nunca tiveram, para falar a verdade. O Brasil tem tudo o que a Rússia precisa. Se você for pensar, é maior a economia da América do Sul, representa quase metade do PIB do continente e tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e também exerce uma liderança regional natural aqui. Também tem um peso político em fóruns internacionais, participa do BRICS, junto com a própria Rússia, China, Índia e África do Sul, e também mantém uma tradição diplomática de não alinhamento automático com Washington, como a gente vê em algumas outras nações. Para Moscou, o Brasil é um alvo estratégico perfeito para compensar as perdas na Venezuela e Cuba. A cooperação nuclear é só a ponta do iceberg, porque também abre aí um caminho para outras áreas de parceria tecnológica e comercial, que acabam podendo desenvolver nos próximos anos. O BRICS funciona como uma ponte natural para essa aproximação toda. É um grupo que reúne economias emergentes com o objetivo de criar alternativas às instituições dominadas pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A cooperação nuclear se encaixa perfeitamente em toda essa estratégia, porque envolve a transferência de tecnologia sensível e também cria vínculos de longo prazo entre alguns países. Em troca disso tudo, dessa aproximação, a Rússia ofereceu algo que o Brasil persegue há décadas: um apoio político ao pleito brasileiro por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Atualmente, o Conselho tem 5 membros permanentes com poder de veto: os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. O Brasil quer entrar há muito tempo nesse grupo, mas precisa de um apoio desses 5 membros atuais para conseguir a reforma. É uma moeda de troca bem valiosa e
A Rússia, como membro permanente, tem peso decisivo em toda essa questão. Moscou já sinalizou apoio à reforma do Conselho de Segurança, incluindo o Brasil, e esse acordo nuclear reforça esse compromisso político. O movimento acontece num momento bem delicado de uma reconfiguração aqui nas zonas de influência global, e é exatamente por isso que esse acordo irrita tanto os Estados Unidos. Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos com um discurso de reacertar a hegemonia americana, especialmente aqui na América Latina, como a gente está vendo, que Washington sempre considerou seu quintal estratégico. Qualquer avanço de potências rivais como Rússia e China aqui na região é visto aí pelos Estados Unidos como um desafio direto aos interesses americanos. O governo americano monitora de perto qualquer avanço tecnológico russo na América Latina, mesmo quando oficialmente é para garantir fins civis, por exemplo. Cooperação nuclear, ainda que pacífica, é vista meio que com maus olhos ali pelos Estados Unidos e um contrapeso indesejado à hegemonia na região. A administração Trump tem uma postura mais assertiva que governos anteriores com relação a isso tudo. A presença de potências extra-regionais na América Latina parece ter um incômodo um pouco maior. Durante o primeiro governo Trump, já houve algumas tensões quando a Rússia enviou bombardeiros estratégicos para a Venezuela, em alguns exercícios aí conjuntos, e Washington chegou a reagir com declarações bem duras na época. Agora, com o acordo nuclear envolvendo o Brasil, que é infinitamente mais relevante que a Venezuela em termos econômicos e também em termos políticos, a atenção de Washington aumenta consideravelmente em uma situação como essa. Figuras próximas à administração Trump já sinalizaram um desconforto, sobre essa situação com aproximações entre países latino-americanos e os russos. Vale também lembrar que o Brasil tem um arcabouço jurídico bem claro e restritivo sobre o uso de tecnologia nuclear. A Constituição de 1988 estabelece, no artigo 21, que toda atividade nuclear, sem exceção do território nacional, será exclusivamente para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Não há margem para uma interpretação diferente nesse caso. O Brasil também é signatário do Tratado de Tlatelolco, assinado em 1967 e ratificado novamente em 94, que estabelece que a América Latina e o Caribe também são zonas livres de armas nucleares. É o primeiro tratado de desnuclearização regional do mundo e todos os países da região são parte dele. Também somos signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear, desde 1998. Esse tratado é bem importante e divide os países em duas categorias: estados nuclearmente armados, que são os 5 membros permanentes, como falamos anteriormente, do Conselho de Segurança, e os estados não nuclearmente armados, que se comprometeram a não desenvolver as armas. Esse acordo mostra que o Brasil está exercendo diplomacia independente e também buscando aí parcerias onde faz sentido para os nossos interesses nacionais, sem se alinhar automaticamente com os Estados Unidos e nem a Moscou também. É uma posição de equilíbrio ali, que historicamente funcionou bem aqui para o Brasil, mas que pode ser cada vez mais difícil de manter conforme as tensões entre blocos vão aumentando globalmente. E você acha que o Brasil fez certo em manter a cooperação à Rússia na área nuclear, mesmo com um possível desconforto americano? Ou isso pode trazer aí complicações que não valem muito a pena? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e também se inscreva no canal e deixe aqui seu like para estar nos fortalecendo. É isso, amigos, Esfera Militar. Até o próximo vídeo.